Agora com a gente o Luiz Felipe Nunes. Tá por aí, Luiz? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que nos Boa. acompanha. Falar sobre um assunto que a gente abordou aqui no Bora no ano passado, Ana. Qual Falar assunto? sobre Ah, eu tô vendo aqui a questão as de apoio escolas. das Ah, escolas você das viu. pessoas com transtorno do espectro autista, não é isso? Exatamente. A gente falou justamente em abril do ano passado aqui no Bora sobre uma lei que tinha sido baixada, decretada pelo governo do estado de São Paulo naquela época, para que os pais responsáveis pudessem indicar ou contratar um atendente para auxiliar os filhos das crianças com transtorno do espectro autista nas escolas de São Paulo. Esse é que, com essa lei, houve, segundo especialistas, uma brecha para que os pais tivessem de ir nas escolas, auxiliar os filhos, porque há uma falta de profissionais de apoio nas escolas. A gente recebeu uma mensagem da Ângela Matos, nossa ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, eu conversei com ela. Ela tem um filho autista que está no primeiro ano da Escola Estadual Presidente Roosevelt. Diz que o filho não consegue se concentrar na aula, não tem nenhum profissional de apoio que consiga auxiliar. Então, a mãe, que antes trabalhava em 2 turnos para complementar a renda, agora tem de ir na escola no período da tarde, senão o filho não consegue aprender absolutamente nada. Vamos escutar o relato da Ângela. Desde o primeiro dia de aula, eu vou para a escola, eu fico sentada ao lado do João ali, da mesa, tal, repetindo tudo que a professora faz. Então, eu tô dando aula para o João todos os dias. Se eu não vou, já aconteceu de eu chegar atrasada, o João não faz absolutamente nada. Ele fica simplesmente sentado ou levanta, quer fazer coisas, quer correr e, tipo, fica bem a Deus dará. Tadinho, fica abandonado, Luiz. Exatamente, e não é o único caso. Inclusive, a gente recebeu diversos ouvintes aqui desde que a gente falou pela primeira vez sobre esse tema, que dizem que passam por uma situação semelhante. Muitos deles não quiseram divulgar o nome, não quiseram falar nem para a gente contar aqui na reportagem, mas contaram as histórias para a gente poder ter mais embasamento e levar esses casos para a Secretaria Estadual de Educação. A Defensoria Pública de São Paulo, desde o ano passado, a gente falou isso aqui no Bora Brasil, considera essa legislação do Estado de São Paulo inconstitucional, porque, segundo a Defensoria, repassa os deveres do Estado e também gastos, caso haja a necessidade de contratação de um profissional, para as famílias. Algo que a Lei Brasileira de Inclusão não permite. Na Lei Brasileira de Inclusão, os colégios, as escolas devem fornecer este tipo de amparo para todos os alunos. O que a Secretaria Estadual de Educação diz é que no Colégio Presidente Roosevelt serão contratados mais 2 profissionais de apoio. Mas pela minha apuração, esses profissionais não param no colégio. Eles são contratados, mas logo depois se demitem, saem, encontram uma outra oportunidade de emprego que é melhor e a escola fica novamente sem profissionais. Eu conversei com a Carolina Videira, inclusive falou com a gente no ano passado. Ela é fundadora da Turma do Giló, que é um instituto, um organismo que luta pela inclusão dos alunos nas escolas pelo país, e ela fala da situação dos professores e como esse também é um problema que acarreta, que cai para cima dos profissionais de educação. Vamos escutar a Carolina Videira também. Não tem gente suficiente para trabalhar com os alunos com TEA. Não tem estagiário. Quando eles têm, eles ficam um período de tempo pouco, pequeno, e eles saem porque acaba o estágio, ou então porque eles acharam algo melhor. Então, a gente tem a primeira dificuldade do estagiário que o decreto coloca, mas que essas pessoas não param, não ficam e não criam vínculo. Isso gera reclamação de professor, que fica sobrecarregado. Né? Então, a maioria deles não tem formação necessária para lidar com esse aluno na prática. A Secretaria Estadual de Educação não quis fornecer uma entrevista aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, enviou uma nota afirmando que existem 9.000 profissionais de apoio à vida diária nas escolas e 8.000 profissionais de apoio em sala de aula nas mais de 5.000 escolas estaduais de São Paulo. Segundo pelo próprio governo do estado de São Paulo, os alunos são avaliados e existe um atendimento especializado, específico em cada um dos colégios, mas até aqui, pelos casos que a gente viu, esse atendimento não está acontecendo em grande parte das escolas
do estado de São Paulo, Ana. Ou seja, a gente precisa de um pronunciamento da Secretaria Estadual da Saúde, porque ou da Educação, no caso, né, que é quem cuida desse projeto. Eu me lembro que a gente falou aqui no Bora Brasil exatamente quando esse projeto foi criado, foi sancionado com muita pompa, porque é realmente interessante. Puxa, que coisa triste, né? A gente que não é a mãe desse garotinho que o Luiz estava falando, que não é o pai desse garotinho, ouvindo o relato da mãe falando que a criança fica o dia inteiro na escola sentadinha ali na sala porque não tem ninguém para dar um auxílio para ela. Cara, isso é triste demais. Isso vai criando uma sensação de rejeição na criança que afasta a criança do ambiente onde ela deveria estar se sentindo mais segura e acolhida, que é a escola, né? Onde ela tem o potencial ou deveria ter a oportunidade de fazer amigos, de aprendizagem, de receber ali uma orientação, um acompanhamento, já que já é uma criança que vai ter uma dificuldade adicional para o resto da vida, quando adulta, inclusive, por causa do transtorno do espectro autista, e ela fica jogada, largada ali no fundo da sala, só assistindo a aula, sem compreender direito o que está acontecendo, sem se integrar com aquele conteúdo. Isso é terrível, isso é desrespeitoso. E o que é mais importante da gente frisar aqui, nem toda família consegue, como o Luiz estava comentando aqui, porque essa lei, né, Luiz, ela permite que a gente coloque, que as escolas coloquem profissionais capacitados para isso, então professores, a própria Maria Eugênia Cuitade estava falando aqui de uma amiga dela que é estagiária de psicologia, né, Magê, que faz esse trabalho, né? Isso mesmo, ela teve um treinamento, assim que ela passou na vaga e trabalha com crianças. Ela atende 3 crianças em uma sala de aula, só ela o dia todo. Pois é, ou às vezes até a própria mãe ou o próprio pai podem ficar na sala de aula para dar um atendimento mínimo, ajudar essa criança a ir ao banheiro, a anotar uma lição ali da sala de aula. Nem sempre precisa ser um atendimento especializado. Que bom se puder ser um atendimento especializado, mas ter algum acompanhamento mínimo já é coisa pra caramba, já é um baita diferencial para essa criança, mas nem toda mãe e nem todo pai tem essa disposição de tempo para ficar na escola com a criança, pelo contrário, aproveita para trabalhar, para pagar as contas, enquanto a criança está na sala de aula. Essa legislação continua permitindo isso, né, Luiz, que seja qualquer acompanhante designado para aquela criança. Exatamente. Eles colocam na legislação o nome de atendentes. Pode ser uma pessoa contratada, pode ser um familiar. No caso da Ângela, a escola, inclusive, deu a opção dela colocar como atendente a mãe da Ângela, ou seja, a avó do João, essa criança que a gente falou, só que ela tem 80 anos. Então, obviamente, esse problema não consegue ser corrigido. Agora, essa legislação ela foi atualizada, não é exatamente o mesmo texto desde o ano passado, mas é uma atualização muito pequena, que basicamente muda a nomenclatura do profissional de apoio e afirma que existe agora esse plano especializado, individualizado para cada um dos colégios. Mas é um plano que a gente está vendo, ele não é seguido pelo menos em grande parte do ano. Pode ser até que em alguns momentos você tenha alguns profissionais, 1 ou 2, mas não é sempre. Nesse momento, por exemplo, não existem profissionais, zero profissional, sendo que o João, segundo minha apuração, não é o único aluno com autismo, com transtorno do espectro autista, neste colégio. E pelo que a gente tem escutado dos nossos ouvintes e seguindo a apuração com secretarias e outros órgãos, é um problema recorrente em várias escolas do estado. Né? É um problema recorrente. Aí não adianta aprovar lei, não adianta fazer toda aquela pompa e circunstância para anunciar que tem um projeto de lei, se na prática não funciona. Muito importante isso que o Luiz está fazendo, revisitando esse assunto 1 ano depois, para a gente ver que na prática a coisa não está bem assim. Valeu, viu, Luiz? Bom trabalho por aí. Obrigado. 1h50.